Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por terem vindo. Eu vou-me levantar porque, como sabem, o meu 1,5 m faz com que eu nunca consiga olhar para a cara das pessoas e faz-me impressão. Não é uma indicação de toda a gente se levantar. Muito obrigada por estarem aqui. Eu queria dizer-vos que eu hoje tenho o privilégio de ter duas das mulheres que eu mais admiro nesta mesa comigo, e isso não é coisa pouca. Eu acho que não precisam de apresentações, mas eu vou tentar explicar porque é que eu as desassosseguei para virem aqui. E então, a Aurora Rodrigues, procuradora do Ministério Público, magistrada durante muitos anos, agora jubilada, com uma história muito grande de resistência e também de resistência antifascista que faz, e de construção revolucionária que faz com que seja uma inspiração, acho eu, para toda a gente que está nesta sala, e que teve ao longo do seu percurso como magistrada também uma visão muito desassombrada sobre a justiça, sobre o que falta fazer, sobre... eu acho que é aquela inquietação de nós sabemos tudo o que a democracia nos trouxe, mas nem por isso achamos que está tudo feito. E saber muitas vezes dizer e às vezes, enfim, desassossegando muitas cabeças o que falta fazer da justiça tem sido muito importante. A Francisca Van Dunen, juíza, magistrada, também já jubilada, foi Ministra da Justiça, não preciso vos dizer, uma Ministra da Justiça que fez diferença em Portugal por muitas matérias, incluindo a forma como olhou para algumas matérias que nunca eram olhadas e de que se falou pouco, incluindo as questões das penas, da população prisional, o que fica muitas vezes mais escondido. Devo dizer também que não é coisa pouca que ter uma Ministra da Justiça negra em Portugal fez também a diferença na forma como se abordam as questões, e ainda que não seja por isso que não seja isso que determina o seu percurso, sei que determinou a forma como muitas vezes foi lida. E sei que determinou a forma como muitas vezes foi atacada. Isso diz-nos alguma coisa também sobre o país, e a forma como se comportou face tudo a isso diz-nos alguma coisa também sobre o que é coragem e sobre o que é a determinação de fazer as coisas mais difíceis. E é por isso que lhes agradeço muito, mas mesmo muito, estarem aqui hoje comigo. A razão por que fazemos esta conversa é porque eu acho mesmo que se fala pouco de Estado de Direito e de Justiça, que não são exatamente a mesma coisa, não são a mesma coisa de todo, mas que determinam muito do que é a qualidade da nossa democracia. E nós estamos a viver num período que é, do ponto de vista do Estado de Direito Democrático, mesmo muito complicado. Até porque temos questões novas. Nós temos um problema de equilíbrios de poderes de que uma democracia precisa, que começa, por exemplo, também no papel da comunicação social, que hoje está completamente atacado pela disseminação de notícias falsas e pela forma como é possível ou não agir sobre isso, e termos um escrutínio da comunicação social, do jornalismo, da investigação, que é parte integrante da democracia e que é muitas vezes perseguido usando mecanismos legais, ao mesmo tempo que quem semeia notícias falsas e desinformação tem todo o espaço aberto para o fazer. Temos situações novas. Quando vemos aquilo que nós achávamos que era o mínimo da decência institucional, do respeito pelos direitos de toda a gente, eu diria por aquele início da Constituição da República Portuguesa, de que a República Portuguesa tem na dignidade humana o seu centro, e vemos como isso é atacado. Quando ouvimos na Assembleia da República alguém dizer volta para a tua terra a uma deputada, e já ouvimos várias vezes. Ou quando ouvimos, por exemplo, o apelido de crianças a ser lido, como quem diz que há crianças com um apelido que podem estar na escola e outras que não podem estar na escola. O que é simultaneamente um ataque não só aos direitos daquelas crianças, mas também à construção da democracia em que a escola é para toda a gente. E estas desistências e o facto de este ataque a direitos ficar no centro do debate político e nas instituições, ainda que Aguiar Branco, como faz hoje, diga que está chocado e é preciso que haja um processo sobre o vai para a tua terra, pergunto-me até que ponto é que a própria descredibilização das instituições não é um problema no Estado de Direito Democrático. Pode um deputado mandar beijos a uma deputada para a humilhar e a amesquinhar? Tudo coisas não ditas, mas que existem. Eu fui alvo de um processo por parte de André Ventura e dos outros deputados do Chega há uns tempos, porque lhes chamei racistas e consideraram isto difamação.
A justiça a ser usada como forma de intimidação. Fui ouvida, o processo foi arquivado, não foi a lado nenhum. Ao mesmo tempo que temos estes processos novos e a justiça usada como intimidação, por exemplo, também na perseguição de ativistas de direitos ambientais. Lembro-me, por exemplo, de Arlindo a denunciar as descargas ilegais no Tejo, sempre perseguido. Temos problemas que ficam de sempre e que ainda não fomos capazes de resolver. A violência doméstica continua a ser um dos maiores problemas do nosso país, um dos maiores problemas de segurança interna, e precisamos de saber dizer que muitas das mulheres que são vítimas mortais da violência tentaram procurar ajuda antes e não conseguiram. Ou seja, o ter sido crime público não chegou. Há outros mecanismos, já há tudo o resto para fazer. E temos, e com isso vou-me calar, até porque não faço ideia de que é que as minhas convidadas vão falar, pode ser sobre isto ou outra coisa qualquer, para vos dizer que há um problema Nós discutimos muito se há corrupção ou não há corrupção em Portugal, as penas que se faz para determinado tipo de crimes, e discutimos pouco, que não conseguimos sequer perseguir crimes quando não se sabe o rastro do dinheiro, quando continuam os offshores, e portanto discutir penas é discutir uma coisa que não vai mudar nada, porque o nosso problema não são as penas, é se nós conseguimos sequer uma condenação. E isto acontece em tantas áreas da violência doméstica, à corrupção. Mas há depois algo que atravessa toda a nossa vida, que é o problema do acesso à justiça. A maior parte das pessoas não sentirem que têm acesso à justiça. Na sua vida pessoal, quando têm um problema patrimonial ou familiar, ser tão complicado, tão caro ter acesso à justiça. Pequenas empresas têm o mesmo problema. Nas questões do direito do trabalho, o mesmo problema. A justiça parece muito distante. Parece que falamos da justiça quando há casos que são mediáticos, mas que a justiça não chega ao cotidiano de todas as pessoas, onde tem de chegar para se fazer assegurar de que os direitos são a sério, são para contar, toda a gente os tem e por isso vivemos numa república verdadeiramente democrática. Mas como vos digo, isto pode interessar ou não interessar. Convidei a Aurora e a Francisca para falarem hoje, que são quem mais sabe, porque sei que me cabe aprender com quem sabe. Ao longo dos tempos tive o privilégio de me ir cruzando com várias pessoas que na justiça pensam muito bem e hoje tenho esse privilégio em dobro e é para as ouvir. Depois de as ouvirmos, a ideia era podermos passar durante algum tempo a palavra para a plateia para podermos ver onde a conversa nos leva durante algum tempo. E agora, nós não combinámos como é que fazemos. Aurora, Francisca? Aurora? Eu, tal como a Catarina, não tenho altura para vir todos e, por isso, vou falar de pé. É com todo o gosto que estou aqui. Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, Catarina. Obrigada, Francisca. Eu conheço-as muito bem e aceitei este convite para falarmos, e como no início foi explicado, o formato será uma conversa. Eu tenho mais a aprender do que a trazer aqui. E vou falar apenas, talvez, um pouco daquilo que conheço mais profundamente. A Catarina falou a inquietação. É precisamente esse o termo e o conceito. O que eu sinto, que nós sentimos neste momento, é inquietação. Mas essa inquietação não nos vai, com certeza, aliás, seria o oposto, fazer ficar quietos. É um momento crucial, muito importante, aquele que estamos a viver agora. Há um retrocesso, claro, nítido, no Estado de Direito, e que fala-se em Estado de Direito, não só assim com estas duas palavras simples, mas Estado de Direito democrático. É esse que nós temos, é esse o que resulta da nossa Constituição e é esse que nós queremos. Um Estado de Direito democrático, que está a ser posto em causa, em perigo, perante a indiferença de muita gente,
Só que a indiferença, a apatia, não surgem assim, não caem do céu. Esta indiferença, esta apatia, tem sido, tem vindo a ser preparada paulatinamente, devagarinho, sem se dar por isso, foi-se instalando. E foi-se instalando de diferentes formas. Foi-se instalando no início pela calada. Foi sendo posto em causa logo o princípio basilar de um Estado de Direito, que é aquele que a lei é igual para todos, não é? Se é para falar de justiça, eu também gostava de falar que a justiça que nós temos e que nós teremos enquanto existir este tipo de sociedade como esta, nós iremos ter uma justiça com J minúsculo, por mais que nos esforcemos e tentemos que seja igual para todos. Não é? Não é igual para todos e não é uma justiça com o J maiúsculo de que falava Jorge Sena. Esta justiça é a justiça que existe para alguns, mas sempre ao serviço de quem tem o poder, de quem pode. E dizer o contrário seria contrariar-me a mim própria, que trabalhei nos tribunais, mas sabia das limitações que tem a justiça. Como é que, perante este estado de coisas, nós teremos que enfrentar diferentes aspectos? Não adianta nada, aliás, será muito contraproducente, meter a cabeça debaixo da areia, sentarmos no sofá e vir quem morre agora, quem vai morrer e quem vai ser despedido na América, em que jaulas vão ser metidos os imigrantes, quem está a morrer em Gaza, quem está a morrer na Ucrânia. Não adianta nós contemplarmos, então olhemos para dentro. Como é que isto se instalou? Desde logo, e já que se fala em justiça, por uma injustiça primordial. Quem neste país perseguiu e prendeu e matou e torturou ficou absolutamente impune. E esta é a primeira grande falha da justiça e aquela que reforçou o sentimento de impunidade. Os fascistas não desapareceram. Estiveram uns tempos a passar numas estâncias balneares ou no Brasil, mas regressaram e estavam escondidos lá debaixo, como os lacraus, debaixo das pedras. E encontraram quem lhe desse a voz. Mas também encontraram outra coisa, a revisão da história. A história, a nossa, que não é nossa, é nossa de alguns, de outros não, porque a história não é, e está ali um historiador e uma antropóloga, pelo menos vendo dois, que sabem disto muito melhor que eu, mas a história não é igual, assim, consoante quem a estiver a relatar. Há a história dos vencidos e a história dos vencedores. A mim, particularmente, interessa-me a história dos vencidos e como é que é possível dar a volta e como é que é possível impedir que voltemos atrás, que se haja uma exclusão daqueles que são precisamente os mais fracos, os imigrantes, os negros, os ciganos, aqueles que entre nós têm menos poder. Estão a ser excluídos. Isto não é uma coisa nova. Aliás, nós não podemos, de forma alguma, pensar que os neofascistas que se estão a apresentar são todos idiotas. É verdade que o Trump, mas não está aqui, é um idiota.
Aqui entre nós temos muitos idiotas. Digamos que teremos aí uns 58 e depois haverá 2 que não são tão idiotas como isso. E sabem uma coisa. Nós falamos, por exemplo, em povo. Eles sabem como é que se muda o povo. Eles também sabem, e nós, quando falamos hoje em povo, não sabemos muito bem do que é que estamos a falar, porque não estamos a falar na massificação. Nós hoje, quando falamos, e é de facto o povo que é soberano, e assim terá de ser, mas quando falamos, nós falamos em massas amorfas e desprendidas da consciência e do fenómeno a que estão a ser sujeitos. Este fenómeno, que eles estudaram certamente, e que eu também estudei, e todos nós se calhar, já está estudado por um autor que a professora Paula Godinho, aqui presente, me ensinou, que é o Benedict Anderson, que escreveu um livro que é As Comunidades Imaginadas. E é isso precisamente que nós temos. Há uma ideia de que nós somos um todo. Há símbolos, os símbolos, e até parece que agora já há genes. Nós temos os genes, a raça lusitana, que já é dito muitas vezes. Isto é uma forma de nos sentirmos todos fazendo parte do mesmo conjunto, todos com os mesmos direitos. Nós estamos dentro, os outros estão fora. E então estão os do Bangladesh, estão os indianos, estão os ciganos, estão grande parte das pessoas que neste país produz e trabalha. Esses estão fora porque nós pertencemos ao mesmo grupo e, como tal, este sentimento de pertença é transmitido por falsidades da história, por mitos que nos são transmitidos, como aquela... muitos que constam dos nossos hinos, da esfera armilar e por aí adiante. E, aliás, neste momento eu falo da esfera armilar com toda a naturalidade, porque a esfera armilar até está usada agora para grupos declaradamente fascistas. Estes símbolos, estes sinais, são nossos, como é nossa a seleção nacional. E então nós temos os símbolos que nos unem e os outros estão de fora. Têm outra cultura, não têm a mesma equipa, nem a mesma seleção, nem muitas vezes a mesma cor, nem a mesma língua, ficam de fora. Isto dá-nos a nós a sensação de sermos um todo. E nesse todo não há uns que têm posses e poder e outros que não têm nada e passam fome e são sem abrigo. Somos todos. Isto, inclusivamente, a propósito dos ciganos, há um livro muito interessante da Rose Vita Schultz, que se chama o Homo Saucer, que é a discriminação, a exclusão dos ciganos, serve para os outros se sentirem gente, para os outros se sentirem pertencendo à classe dominante. Isto é, nós somos puros, limpos e bons. Os outros são, e esta criação da alteridade, os outros estão de fora, portanto, os outros estão abaixo de nós, nós temos alguém abaixo de nós que nos dá poder, dá-nos uma sensação superior de poder. A outra questão que eu gostaria também aqui de falar, para além da influência que tiveram, e o Benedict Anderson fala nos tabloides, na imprensa, na comunicação social, mas neste momento replica-se de uma forma assombrosa e serve para que as pessoas deixem de pensar. Têm tudo pensado, tudo produzido, é só engolir. E pensar
não é ainda hoje, vai ser amanhã. Pensar vai ser proibido. E a outra questão que vem a propósito e que nos estão a criar até com o medo do diferente, do outro, do estranho, o que nos estão a incutir é medo. Medo de perder o emprego ou de não o arranjar. Medo de falar e de dizer. Se vocês pensarem bem, há algumas palavras que estão proibidas. Não estão proibidas. Palavra nenhuma será proibida enquanto nós falarmos. Mas, por exemplo, vocês raramente ouvem falar em capitalismo. É uma palavra banida. Vocês muito raramente, e eu também, claro, ouço falar em comunismo. Outra palavra proibida. E mesmo a esquerda faz-se, tem-se feito e continua a fazer-se. Temos a extrema-direita, que é uma forma muito suave, do meu ponto de vista, de ver o fascismo. Temos a extrema-direita e temos a extrema-esquerda. E depois temos o apelo, além dos apelos ao ódio, temos o apelo à moderação. Nós somos moderados. E eu essa parte aprendi até com a contagem das penas. Nós estamos no meio. No meio, a partir de onde? Quando eu aprendi como se contam as penas, há as penas máximas, as penas mínimas e depois há o meio da pena. E aquilo que me disseram, e eu nunca mais me esqueci, é: se não se parte nem da máxima nem da mínima, como é que se chega ao meio? Como é que nós caímos no meio? Na moderação, que é um apelo que andam a fazer enquanto há um discurso radical fascista e de extrema-direita, que eu ainda considero, e disse há bocadinho, como um eufemismo. Não é extrema-direita, porque a extrema-direita é uma ideologia e o fascismo é uma prática. E é isso que nós estamos a ver, estão a ser excluídas as pessoas. Isso põe logo em causa o Estado de Direito no que tem de basilar. A lei é igual para todos. A igualdade e a liberdade. A liberdade, que é uma palavra inclusivamente muito discutida, porque há quem interprete de forma diferente a liberdade. Portanto, liberdade de expressão seria, e qualquer fascista, chamar-me nomes ou chamar a um de vós. Não tenho liberdade para isso, eu não lhe dou e vocês não dão. Portanto, há este conceito amplo de liberdade, somos todos muito livres. Então, sem igualdade e sem dignidade, para que serve a liberdade? A liberdade tem que estar conjugada com a dignidade, com a igualdade. E agora, do medo. Eu queria falar do medo que nos andam a meter e que nós não podemos ter e que não é nada de novo. Eu vivi, como alguns de vocês, outros não, nasci e vivi durante grande parte da minha vida em ditadura. E a ditadura julgava com o medo. Nós tínhamos medo, todos, um país inteiro tinha medo de quem estava a ouvir. Porque se nós disséssemos, olha, vou cavar, alguém perceberia fora Salazar. E, portanto, se quisesse aproveitar, até aproveitaria e dizia, ai, aquela é comunista. Por exemplo, se nós não fôssemos batizados na Igreja Católica, porque nós vivíamos num país católico, éramos comunistas. E havia um medo, e as pessoas, no meu Alentejo, por exemplo, de onde eu sou, os trabalhadores eram despedidos. Se pediam uma jorna que não fosse de sol a sol, que não fosse de madrugada até de noite, e pedissem um horário decente e um salário decente, eram presos, eram levados, e nós nem sabemos hoje como é que essas pessoas se chamam. É importante que o Estado de Direito democrático reabilite
esses nomes, porque nós somos a nossa memória. E nós, como coletivo, somos a nossa memória coletiva. E eles julgavam com medo. Só para falar do meu caso, não vou entrar em grandes pormenores, tirando alguns. No meu caso, eu fui presa num tempo, num Estado policial, um Estado antidemocrático, que as pessoas eram presas sem provas, como foi o meu caso, e porque tinham visto atuar, mas provas concretas não tinham. E prendem, mas antes de me prender, antes de eu ser presa, levaram-me ao comando da PSP, aqui em Lisboa, para me dizer o seguinte: da próxima vai ser diferente. E depois da próxima, eu já sabia, e foi diferente. Nós, e isso foi falado agora a propósito da flotilha, mas não só, nós ouvimos muitas vezes: então, se eu fizer alguma coisa, já sei o que me vai acontecer. Então, quando foram na flotilha, sabiam o que lhe ia acontecer. Nós, daqui a algum tempo, provavelmente, desejo que não, que tenhamos a força suficiente para os impedir, daqui a algum tempo, nós sabemos o que nos espera. Mas há momentos na vida que nós não podemos parar. Porque é precisamente isso que o medo pretende, que nós paremos, que nós não façamos, estejamos quietos, aquietar-nos e deixar que mandem, deixar que apliquem as leis laborais que estão a ser previstas, em que os trabalhadores passarão a ser pouco mais que escravos, mas que tenham medo mesmo assim de ser despedidos. Como os trabalhadores precários já têm hoje. Se disserem alguma coisa, se protestarem, vão para a rua, vem logo outro. Portanto, há aqui uma forma de nos amedrontar que já havia. Mas se nós pararmos, nada muda. E é precisamente também por isso que eu aceitei o convite da Catarina Martins, para além da grande admiração que tenho por ela, e pela Francisca, evidentemente, há uma altura que nós não podemos parar. E é por isso que vocês estão aqui. Porque senão tinham ficado em casa. Se quisessem estar quietos, têm com certeza lá uma televisão e um sofá. Nós não podemos ficar quietos. Não podemos deixar que façam o que estão a fazer. Que haja incitamento ao ódio nos cartazes, em cartazes enormes, por esta cidade e pelo país inteiro. Eu moro noutra cidade e também tenho lá à frente os cartazes que são incitamentos ao ódio. Não é isso. Nós não podemos ir por aí. Nós temos que impedir. E, falando também no medo, o regime que tivemos, que está na nossa memória coletiva e que não podemos apagar de forma alguma. Eles não faziam logo. A PIDE, que agia e tinha desde 1954, foi chamada assim, PIDE, em 1945, mas foi em 1954 que ficou com todos os poderes de instrução. Não havia um advogado, não havia instrução, não havia um advogado, não havia um magistrado, não havia nada. Eles fingiam. Se forem ali à Torre do Tombo e procurarem os processos, é muito curioso. Tem um PIDE que faz de juiz e tem um PIDE que faz de Ministério Público. E tal como hoje nos processos, para quem conhece os processos, tal como hoje há um Ministério Público que dá o parecer, chama-se promoção. E havia um PIDE que fazia a promoção. Dizia não sei quanto e não sei o que mais, não se mostra arrependida, não é colaborante,
não, acho que não deve ser libertada. E vinha o senhor doutor juiz, que era outro PIDE, e escrevia lá exatamente como se promove. Era assim, ainda é assim. O Ministério é assim, salvo seja. O Ministério Público dá a promoção e muitas vezes diz o que lhe parece. E promove o processo, é de uma magistratura de iniciativa, promove, e o juiz diz, muitas vezes, como se promove. E foi isso que está no processo. Mas antes de entrar nesta fase, tivemos a fase anterior. Primeiro, disseram, da próxima vai ser diferente. Eu não parei. Não parei, nem podia. Depois, prenderam-me, efetivamente, mas não começou logo. Primeiro levam ao médico. E depois, para ver até que ponto eu podia resistir à tortura. Sou pequenina, mas pelos vistos sou forte. E levaram-me um dia, não foi de repente, levam-me um dia à cela de tortura e dizem, tens duas vias. Tens a via da conciliação e a via da colaboração ou a via do sacrifício. Seja qual for a via que escolheres, o resultado é o mesmo. Daqui não sais sem falar. Mas não é hoje, é daqui a 8 dias. E levaram-me para o Reduto Norte de Caxias, que era dos serviços prisionais, onde se comia e dormia. Passados 8 dias, precisamente, vão buscar. Há medo. Isto é o medo a funcionar. E funcionou sempre. E funciona agora. O medo é uma arma de quem tem poder arbitrário, de quem nos quer oprimir. Usam medo e nós até poupamos o trabalho a quem nos oprime. Oprimimos-nos a nós próprios. Nós paramos, calamos. E só falando como num outro aspecto que está a acontecer a este Estado de Direito democrático, que nós temos que defender é a normalização. A normalização, a banalização. Vocês sabem, houve, portanto, 25 de Abril, fez anos 50 do ano passado. No dia 28 de Fevereiro de 2024, fazia 50 anos do 25 de Abril, num dos jornais, que é uma das formas, não só as redes sociais, mas os próprios jornais e também a televisão, também podem ser utilizados para isso, um jornal traz uma entrevista com um dos PIDEs que me torturou. E eles tinham muitos métodos. Este foi o Oscar Cardoso. O Oscar Cardoso, que era um torcionário que comigo fez um papel muito especial, eles variavam muito, havia os brutos, e este falava de filosofia. E às tantas começou-me a falar de política, é o Oscar Cardoso. E o Oscar Cardoso um dia contou-me que torturou. Foi ele que interrogou o Francisco Martins Rodrigues e o Rui de Epinay. E um dia puxou de um isqueiro, uma noite, que ele aparecia-me à noite, a puxa de um isqueiro e diz, sabe de quem é este isqueiro? Eu também não lhe dizia nada às outras coisas, não lhe ia dizer isso. E ela não fazia ideia. E passei a vida inteira convencida que ele tinha comprado o isqueiro para ali, que era para me vir fazer aquele número de circo. E então ele disse-me, eu não lhe respondi, disse-me ele, é do Rui de Epinay, tirei-lhe durante o interrogatório. Por ser uma coisa tão bizarra, eu não me esqueci, já tenho boa memória, e disso era uma bizarria à meia da noite, um PIDE aparecer bem vestido, perfumado, a uma jovem, que era eu, tinha 21 anos, que não tomava banho, tive de 16 dias e 16 noites em tortura do sono, sem tomar banho, sem me lavar decentemente, sem ter uma toalha, sem ter sabão, sem ter nada, e sem mudar a roupa, ou que cheirava, não sei. Mas ele vinha, puxava uma cadeira para o pé de mim,
sentava-se e começava a falar. E só mais tarde, eu pensei que aquele isqueiro era uma coisa tão bizarra, fixei, escrevi. Quando o Miguel Cardina publicou o livro sobre Margem de Outra Maneira, ele viu o relato que deu início ao livro que eu publiquei, de certo modo também como catarse. E o Miguel Cardina viu o relato transcrito, porque eu falei, a primeira edição eu não escrevi nada, eu só disse, porque eu não era capaz. Foi a Paula Godinho e o António Monteiro Cardoso que recolheram o depoimento e depois foi transcrito. O Miguel Cardina viu a transcrição quando estava a fazer a tese e quis falar comigo. Ainda nos tratávamos por você, com toda a deferência, e ele disse-me: há uma parte do seu livro, do seu relato, muito interessante, que é do isqueiro. E ele então disse-me que já tinha ouvido, entrevistado, a então companheira do Rui de Epinay, porque o Pido disse-me, depois, quando eu não lhe respondi nada, que o isqueiro era do Rui de Epinay, tinha-lhe tirado durante o interrogatório, e então o Miguel Cardina disse-me que a então companheira do Rui de Epinay contou exatamente a mesma coisa. O mesmo Oscar Cardoso, 10 anos antes, levou a Rita Granjo, que era a companheira do Rui de Epinay, para ouvir, estava completamente desfeito, e puxou do isqueiro e perguntou-lhe: sabe de quem é este isqueiro? Tal como perguntou a mim. E só nessa altura, através do Miguel Cardina, que eu soube que aquele isqueiro, afinal, era um roubo. Este PIDE, que roubou o isqueiro, este PIDE foi entrevistado no dia 28 de fevereiro de 2024. Nega tudo. E depois, às vezes, temos alguns jornalistas que ou lhes falham as perguntas ou então estão mal preparados. E ele dizia que não torturava ninguém. Estava ali o prisioneiro, o terrorista, como ele dizia, no chão, ele chegava-lhe um fiozinho, aquilo fazia-lhe umas cócegazinhas e contava tudo. Ora, a jornalista pelo menos podia ter perguntado: então, e porquê é que o prisioneiro estava ali no chão? Então, quando duas pessoas falam uma com a outra, estão ao mesmo nível. Portanto, ele estava, mas não perguntou. Além de ter ofendido, ele foi PIDE em Angola e ofendeu os guerrilheiros angolanos de uma forma absolutamente suíça. Negou tudo, mas era tudo tão... era uma coisa absurda, toda a versão que ele contava era absurda, mas foi tudo engolido, tudo reproduzido e no Correio da Manhã que circula por todos os cafés, por todos os restaurantes e que é muito lido. E, entretanto, também lhe perguntaram: votou nas últimas eleições? Votei, disse ele, eu não vi, aquilo era prescrito. Então quem votou? Não chega. Portanto, está tudo bem encaminhado e já está encaminhado, julgam eles, há bastante tempo. Só que a nós, e é por vós e por todos os que estão fora e no outro lado, e alguns quietos, é por isso que nós devemos dizer, temos de defender com unhas e dentes o Estado de Direito Democrático. Muito obrigada. Muito obrigada, Aurora. Passo a palavra à Francisca Vanduna. Muito obrigada, boa tarde a todos. Eu vou tentar ser breve para depois termos algum tempo para fazer a conversa que a Catarina se propunha fazer. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Catarina pela generosidade do convite. A Catarina Martins convidou-me, desafiou-me para esta conversa hoje.
Eu aceitei porque acho que é uma conversa importante, que é uma conversa decisiva num momento em que a democracia está sob ameaça, e acho que no essencial que é importante que nós conversemos todos para encontrarmos um fio de prumo. Porque, provavelmente, falando atomisticamente, cada um no seu próprio espaço encontra respostas, encontra soluções, mas estou segura de que apenas momentos como este, momentos em que é possível trocarmos impressões entre nós, nos vão permitir avançar e encontrar um fio de prumo. Permitam-me também que cumprimente a Aurora Rodrigues. A Aurora Rodrigues, como viram, é um exemplo de cidadania, de coragem, de generosidade. E é uma pessoa que já enfrentou o outro lado deste mundo. Nós estamos aqui hoje, a conversa que a Catarina propôs é basicamente sobre o Estado de Direito e Justiça. E eu queria dizer, em primeiro lugar, que nós somos todos titulares dos direitos do Estado de Direito. E é por isso que é importante, em alturas como esta, que façamos uma avaliação e que pensemos em que medida é que, efetivamente, o Estado de Direito se está a concretizar. E não é só para mim. É para todos os cidadãos deste país que merecem, tal como eu, ter uma existência digna. E vou começar com 3 afirmações que me parecem verdadeiras. A primeira é que o Estado de Direito é e deve ser um Estado de justiça. A segunda é que o Estado de Direito é um Estado de decência. E a terceira é que o Estado de Direito é um Estado de liberdades e é um Estado de direitos. Porquê é que faço cada uma destas afirmações? Quando digo que o Estado de Direito é um Estado de justiça, faço, obviamente, porque, como é do conhecimento público, no Estado de Direito, a lei é, digamos que, a referência fundamental, a Constituição e a lei. Depois, porque as instituições públicas se organizam, se estruturam e se funcionam todas de acordo com a Constituição e com a lei. E, em terceiro lugar, porque a lei garante um conjunto de direitos e liberdades fundamentais e os protege, efetivando-os através dos tribunais. E é aí, essencialmente, que entra a componente de justiça. Mas eu diria que o Estado de Direito, eu disse que o Estado de Direito, afirmei, é também um Estado de decência. E porquê? Porque se funda na preeminência da justiça, o que significa que se impõe à lei uma racionalidade justa. Ou seja, não é só o império da lei, é o império da lei justa, porque as leis não podem ser injustas, irrazoáveis ou iníquas. Depois, é também um Estado de decência, porque radica num princípio que é fundamental para todos nós, que é a igual dignidade de todos os cidadãos perante a lei. Todas as pessoas gozam de direitos iguais e têm asseguradas as mesmas liberdades. E ainda aí no Estado de decência, porque impõe responsabilidades e porque assegura a responsabilização. No Estado de Direito, a obrigação de respeito pelos direitos fundamentais é do Estado e é de todos os cidadãos. Portanto, todos respondem, efetivamente, pelo respeito pelos direitos fundamentais. E digamos que o que temos, no fundo, é uma situação em que conseguimos superar. Nós vivemos hoje um tempo, mercê justamente da conquista que é o Estado de Direito, em que conseguimos superar o estado de arbitrariedade. E é isso que não podemos voltar. Nós superamos o estado de arbitrariedade e nós afirmamos o primado da lei e do direito sobre supremacias individuais, sobre supremacias de grupos, sobre a força arbitrária e anárquica. Hoje, mais do que nunca, eu diria que são as dimensões da igualdade e da não discriminação que estão em causa quando nós abordamos a questão do Estado de Direito. Igualdade para quê? A igualdade para ter as mesmas oportunidades que os outros, igualdade para viver sem ser agredido no espaço público ou em privado, com ações ou convenções que nos privam da nossa humanidade, que nos catalogam negativamente ou que nos vulneram arbitrária e cruelmente. Depois, a terceira afirmação é que o Estado de Direito é um Estado de liberdades. E liberdades que nós devemos reivindicar. Porque, em rigor, provavelmente nenhuma outra forma de Estado se radica ou se funda no respeito pelas liberdades individuais.
Depois, porque nenhuma outra forma de Estado pretende tanto proteger as liberdades individuais. Estamos aqui a falar de liberdades individuais sempre. E, provavelmente, porque nenhuma outra forma de organização do Estado tem tanta pressão permanente de compatibilização entre as várias liberdades e entre as liberdades dos vários indivíduos e também entre as liberdades, liberdades individuais e as liberdades coletivas. Por falar em liberdades, eu acho que a liberdade de expressão ocupa um lugar fundamental aqui no quadro deste debate. É verdade que tem um lugar central ao nível das liberdades garantidas pelo Estado de Direito e todos reconhecemos que, obviamente, que é a sua essencialidade para o debate público, para o pensamento crítico, para o progresso científico, para o progresso cultural. De facto, se não tivermos a liberdade de discordar, de questionar e de opinar, não temos uma cidadania plena. Mas, como todas as liberdades, a liberdade de expressão tem que conhecer limitações. A palavra é, provavelmente, uma das ferramentas mais poderosas de que os seres humanos dispõem. Pela palavra e através da palavra, nós podemos inspirar, nós podemos construir pontes, nós podemos aproximar. Mas também pela palavra, como temos vindo, aliás, a ver nos últimos tempos, nós podemos humilhar, nós podemos ferir, nós podemos semear o pânico, o medo, a destruição e o ódio. As palavras têm, de facto, poder. As palavras têm um enorme poder. As palavras podem criar pontes ou podem dinamitar. Podem gerar empatia ou então semear o veneno da inimizade. O uso responsável da palavra, em particular no espaço público, é uma obrigação e é um dever de cidadania. E é com este pano de fundo que eu acho que nós podemos abordar, ainda que ligeiramente, a questão do discurso do ódio. Porque quando a palavra é usada apenas para difundir a intolerância, a acrimónia, o preconceito ou a violência contra pessoas ou grupos de pessoas em função de critérios e de razões arbitrárias, como a cor, como a raça, como a etnia, como a religião, como o género, como a orientação sexual, então nós entramos no capítulo do discurso de ódio. E aqui nós temos que ser absolutamente claros. O discurso de ódio não é apenas um comentário infeliz, nem é uma opinião controversa. O discurso de ódio é a negação da igual dignidade de todos os seres humanos. E é esse princípio, justamente, é nesse princípio que se fundam os Estados de Direito. O discurso de ódio nasce de uma lógica de antipatia social. É uma declaração de inimizade social a pessoas ou a grupos. E essa declaração cria, de facto, inimizades, cria divisões, alimenta o medo, a intolerância e destrói o tecido harmónico que o Estado de Direito visa alimentar e proteger. A vivência num Estado de Direito impõe, não há outra alternativa, que o nosso discurso respeite sempre a dignidade do outro ou dos outros, mesmo quando discordamos, mesmo quando estamos muito indignados. É o respeito recíproco, tanto na palavra também, tanto na ação como na palavra, que estrutura as relações humanas no Estado de Direito. Para muita gente, a limitação da liberdade de expressão, como forma de conter o discurso de ódio, constitui um dos grandes dilemas das democracias modernas. Há muita gente que fala imediatamente em censura. E, de facto, a censura tem uma conotação aos nossos ouvidos. Muita gente acha que qualquer opinião, e eu conheço pessoas que são cidadãos, são bons cidadãos, posso dizê-lo, mas que entendem que toda opinião, por mais repugnante que seja, deve ser tolerada em nome da liberdade. Que acham que limitar a expressão na sua liberdade corresponde a um modo de censura ilegítimo. Eu acho que, pese embora a necessidade de estabelecer equilíbrios, entendo que proibir o discurso de ódio não é censurar opiniões diferentes. Perseguir ou condenar o discurso de ódio é proteger o espaço público e proteger as pessoas da violência verbal e da violência simbólica, porque a liberdade não pode ser um escudo para o ódio. A liberdade de expressão existe, de facto, responsabilidade. E acho que é um dever do Estado impor limites. E é aqui também que entrarão os tribunais. Como disse o célebre juiz americano Wendell Holmes, a liberdade de expressão não inclui o direito de chegar a um teatro cheio e gritar "Atenção, fogo!", ponto da gente em pânico. Isso, de facto, não é a liberdade de expressão.
Da mesma forma, o discurso de ódio não é propriamente a expressão de uma opinião. É uma incitação à discriminação e à violência. Eu tenho para mim que o ódio e a intolerância saíram à rua do ponto de vista do discurso e do ponto de vista do aparecimento público, quando começaram a ser exibidos uns cartazes com layout daqueles panfletos que apareciam, que nós vemos nos filmes do faroeste americano, em que aparece a cara de uma pessoa com a indicação procura-se vivo ou morto, wanted, dead or alive. E, de facto, aquilo que aconteceu foi que, a certa altura, apareceram pela cidade, foram expostos na cidade, cartazes, exatamente com o mesmo layout, em que expunham rostos de protagonistas políticos e expunham-nos, não por quererem julgá-los, na maior parte das situações, pelos seus atos, mas expunham-nos pelo incitamento a que fossem caçados, porque a expressão é mesmo essa, por pertencerem à classe política. E isto é uma forma de discriminação que, do meu ponto de vista, é totalmente inaceitável e que nós não deveríamos ter aceito. Ora bem, e aqui entra agora a dimensão dos tribunais. Os tribunais têm um papel fundamental no modelo de organização política das nossas sociedades, no respeito pelos princípios da Constituição e na aplicação da lei. E é óbvio que, quando falo disto, entra aqui o discurso de ódio. Pode discutir-se muito, pode questionar-se, mas eu recordo que há um artigo do Código Penal que tem a ver com os crimes contra a identidade cultural, que é o artigo 240, que tem uma base que nos permite questionar certos discursos, certas iniciativas, como sendo discursos de ódio. E eu acho que os tribunais devem ser convocados a pronunciar sobre isso. Mas eu dizia que no combate ao discurso de ódio, o papel dos tribunais é múltiplo. Em primeiro lugar, é uma tarefa que é delicada, mas que os tribunais têm que cumprir, que é definir qual é o limite da liberdade de expressão e quando é que se entra no discurso de ódio, que é censurável e pode ser criminalizado. É uma tarefa delicada, exige equilíbrio de valores, mas é uma tarefa que tem e que deve ser concretizada pelos tribunais. Em segundo lugar, se a nossa democracia assenta no reconhecimento da igual dignidade de todos, os tribunais têm o dever de responsabilizar aqueles que, pela palavra, atentam contra a dignidade dos outros. Eu diria que quando um tribunal condena por o discurso de ódio, não está apenas a punir um comportamento. O que o tribunal está a fazer é reafirmar um valor. O valor da igual dignidade de todos, naquela mesma sociedade. E, em terceiro lugar, os tribunais, o papel dos tribunais e umas sentenças dos tribunais ajudam também a definir um padrão de aceitabilidade e enviam uma mensagem clara às sociedades. A mensagem, neste caso, a mensagem de que o espaço público deve ser um espaço seguro para todos e que o ódio não é uma forma aceitável de participação democrática. Cada sentença é, nesse sentido, uma lição pública sobre os valores que sustentam o Estado de Direito. E eu queria aqui, permitam-me aqui recordar alguns factos que caminham neste sentido. Se lembram, na segunda metade dos anos 80, Portugal viveu um estado de convulsão motivado por ações praticadas por grupos radicais de extrema-direita. Era na palavra e na ação. Foi o período em que apareceu o Movimento de Ação Nacional, em que houve um conjunto de ações de rua que implicaram crimes e crimes graves, homicídios mesmo, portanto, homicídios, tentativas de homicídio, etc. Nessa altura, o que aconteceu foi que a justiça funcionou. Eu, quando falo da justiça, falo do sistema de justiça dos tribunais. Porquê? Porque houve um Procurador-Geral da República que não só juntou todos aqueles casos que apareciam e que pareciam ter a mesma marca, portanto, um conjunto de sinais que eram idênticos, e ele juntou-os numa investigação conjunta para identificar os respectivos autores e percebeu-se que, de facto, havia ligação entre os autores, independentemente do ponto do país em que os factos aconteciam. E depois, numa segunda linha, obviamente o Ministério Público, nesse caso, deduziu acusações quando era para dizer acusações, mas numa segunda linha o Procurador-Geral requeriu ao Tribunal Constitucional, ao abrigo da norma do artigo 46 da Constituição,
a dissolução de uma organização de que faziam parte estes cavalheiros, com indicação de que eles não só eram racistas, como professavam a ideologia fascista proibida pela Constituição. Eu devo dizer-lhes que esse processo foi um romance, porque entrou no Tribunal Constitucional em 91 e não houve, de facto, manobras dilatórias de arguidos. Foi o próprio Tribunal Constitucional que, através de manobras várias, desde discussões processuais, passando pelas coisas mais absurdas, demorou 3 anos, porque só em 94 é que o Tribunal Constitucional proferiu a sentença. E proferiu uma sentença que era, a todos os títulos, uma sentença conveniente, porque é uma sentença que concluiu que não fazia sentido dissolver aquela organização, porque ela já se tinha dissolvido. Pronto. É o melhor possível. Estamos no melhor dos mundos. Não temos que pronunciar, porque a organização declarou no processo que já não existia. Os representantes declararam que já não existiam, já não estavam em ação, e, portanto, o Tribunal Constitucional tomou isso como bom e avançou. Mas, nesse período, houve também uma enorme coragem dos tribunais e de alguns magistrados, que julgaram com isenção e com imparcialidade, mas com enorme rigor, os casos, nomeadamente os casos graves de homicídio que foram aparecendo. E essas condenações exemplares transmitiram uma mensagem à sociedade. É que, de facto, a sociedade portuguesa, as instituições e, no caso específico, os tribunais, não estavam dispostos a tolerar ações daquele tipo. E por isso eu penso que, num momento como este, no momento em que a democracia está sob grande pressão e em que o Estado de Direito parece estar numa posição de fragilidade, que é importante que as instituições democráticas se organizem, conversem entre elas, percebam e elas próprias encontrem uma definição de limites para poderem não só autodefender-se, porque é importante não deixar cair as instituições. É importante defendermos as instituições, não só para se poderem defender, como também para criarem um clima geral que permita aos cidadãos deste país perceber que, afinal, o Estado de Direito não é palavra morta. O Estado de Direito, efetivamente, funciona e que é uma prerrogativa de cada um de nós. De cada um de nós que está aqui nesta sala, das pessoas que lá estão fora, dos que moram no Martim Muniz, na Amadora, no Restelo, não importa onde. E agora passo a Catarina. Muito obrigada, Francisca. Nós somos muitos, não dá para toda a gente falar. O que eu propunha é, se houvesse 3, 4 comentários da plateia para as nossas extraordinárias convidadas responderem. Força. Ok. Não dá? Conseguimos ouvir-nos, mesmo sem microfone? Consigo falar sem microfone? Se me estão a ouvir, podes-te apresentar, por favor? Eu sou o Filipe, sou aqui de Lisboa. Sou estudante de Economia Política já agora. Muito obrigado às 3, foi incrível ouvir-vos, ainda bem que vim. A minha pergunta, acho que é está na interseção das 3 intervenções e é sobre o que eu acho que é um equilíbrio fino nesta história do banir ou não banir partidos políticos. Eu nem sequer vou arriscar pronunciar-me sobre isto e queria saber as vossas opiniões. Eu sei que também foi falado na Alemanha, com a AfD lá. Obviamente que foi uma conversa que teve desde o início cá em Portugal com os partidos da extrema-direita, do Chega e provavelmente todos. A minha questão era como é que nós navegamos isto, em que ponto é que a conversa sequer faz sentido, em que ponto é que depois é para passar para a ação, ou até que ponto é que nós devemos tentar combater no espaço das ideias em vez de partir para o castigo máximo. Obrigado outra vez. Obrigada a Sal e a Helena também. Viu, não foi? Eu? Sim. Depois, eu também sou da secção dos baixinhos. Das baixinhas. E é meio comentário, meio pergunta para a mesa. Como nós sabemos, cabe ao Ministério Público a promoção
dos processos, portanto, iniciar os processos. Neste momento, a maioria dos magistrados e das magistradas do Ministério Público têm 1000 e muitos processos de inquérito distribuídos a cada um. Eu não sou do Ministério Público, portanto não tenho aqui nenhum interesse direto. O que torna, do meu ponto de vista, absolutamente impossível levar a cabo um trabalho decente. A Francisca Van Dunen disse há pouco que um dos primeiros pilares do Estado de Direito é a justiça. A justiça é justa quando também é oportuna, quando é atempada. Portanto, neste momento, a nossa justiça, de facto, não só é lenta, como é disfuncional. E, portanto, há agressões verbais e físicas, há tentativas de assalto, há muito crime, deste tipo de crime de ódio a correr. E até são crimes públicos. Mas eu, como cidadã, não envolvida no sistema de justiça, vejo que tenho uma barreira à minha frente. Há muita coisa, há muita lei, há muito tribunal, mas não há efetiva justiça a funcionar. E agora vem a questão, cabe ao Presidente da República garantir o regular funcionamento das instituições. Quando a justiça não funciona, como é que é? Obrigada. Quem é que era aqui? Olá, sou Mariana, eu não estudo nada de história nem política, a minha era completamente aleatória, mas era um comentário para... Mais alto. Era um comentário que tem a ver com a conversa da Sra. Aurora sobre a questão da impunidade da PIP, neste caso. Fez-me lembrar de um documentário que eu vi há um ano, se calhar, que é O Silêncio dos Outros, que fala um bocadinho da impunidade, mas no nosso país vizinho, Espanha, que tem a ver com a amnistia para esquecer todos os crimes acontecidos na ditadura de Franco, que assim fez-me lembrar um bocadinho a história do senhor que depois foi falar à televisão. Neste caso era uma das vítimas que estava, pronto, que um grupo de ativistas estava a tentar ajudar a ter outra vez se não me engano, também, de ter outra vez os restos mortais de um familiar, se não me engano. Tinha a ver com serem vizinhos. Ele era vizinho de um torturador, da pessoa que o torturou durante a ditadura, e essa pessoa não teve qualquer pena. Acho que neste momento ainda não tem, provavelmente, não sei se já morreu, mas se morreu sem a pena, e acho que esta questão da impunidade tem que ser muito mais falada, muito mais resolvida, porque não é justo. E é... Não cabe mais uma, força. Eu não acredito na possibilidade individual de transformar o sistema de justiça e de tornar-nos um sistema de justiça justo. Mas gostava de perguntar se, por menos algumas alterações, quanto ao julgamento da matéria de facto, introduzindo sistematicamente o júri, ou quanto à responsabilização efetiva e direta dos juízes e do Ministério Público, podiam dar algum embasamento a uma possibilidade de melhorar o sistema de justiça. Em relação ao que a Aurora disse, eu lembro que no 25 de Abril houve gente que morreu às balas da PIDE. Houve um processo. Esse processo chegou a conclusões. Nunca foi julgado. Porquê? Mas então é mesmo a última, força. Desculpa, está com a palavra atrás, posso fazer. Boa tarde, sou João Candeias, fui oficial de justiça há 33 anos, dirigente sindical. Uma saudação à Catarina por tudo e mais alguma coisa, à minha Patrícia Aurora Rodrigues, a quem une laços de transcricionalidade, porque a minha filha foi uma das transcritoras do depoimento oral, e outra saudação à doutora Francisca, a minha ex-procuradora distrital de Lisboa. Já não foi ministra porque eu já estava fora e queria só pegar o cartaz que a doutora Francisca referiu,
Eu fiz uma participação com fotografias em vários sítios identificados à PGE, disseram que ia para o DIAP e uns dias depois recebi a nota de arquivamento sem mais. Agora, quanto à questão que a Aurora Rodrigues levantou do medo, eu penso que temos que começar a inverter um bocado os papéis. Sermos nós a provocar-lhes medo. Porque, não sei se quem viu ontem na televisão, houve um congresso nazi no Porto, que até era para ser num colégio que não autorizaram e eles fizeram, e as luzes estavam fechadas. Eles, portanto, e nós estamos aqui, todos de luzes abertas, todos vemos quem somos e quem não somos. Eu estou só um pequeno exemplo. Aqui há uns tempos houve uma tentativa de boicote do ERC a um lançamento de um livro de uma associação gay ali na Barroso. Foi o terceiro boicote que eles tentaram. Os dois primeiros conseguiram, o terceiro não conseguiram porque houve mobilização e aquilo até já estava um cordão de polícia. E eu insultei o Pinto Coelho de tudo e de nada. Eu de um lado do cordão e eu do outro. A polícia não fez nada. Eu chamei de tudo e mais alguma coisa. E pronto, enfim, não chegámos às vias de facto, mas eu provoquei de tudo e de nada. Agora, nesta última feira do livro, no dia em que fomos, estava uma enchente como eu nunca tinha visto, e não é que o Pinto Coelho se cruza, eu vinha a descer e ele vinha a descer, e vinha a subir, perdão, e não é que ele se desviou e se encolheu todo, só por causa, era só Muito obrigada. O qual das duas quer começar? Então, eu vou tentar dar aqui algumas, não é propriamente respostas, mas é trabalhar um bocadinho com os raciocínios que foram aqui expendidos. Relativamente à questão de saber se deve, que métodos é que se deve usar relativamente a esse tipo de forças. E o Filipe colocava a questão de saber se nós não devíamos, se devia combater no espaço das ideias ou se devia avançar para outro modelo, que é um modelo mais institucional de resposta institucional. Eu acho que as duas coisas não são incompatíveis. Eu acho que o combate no espaço das ideias é um combate que é importante e que deve ser travado todos os dias e que, sobretudo, com força. Quanto à outra situação, de facto, aí é preciso que esteja num contexto de última ratio, ou seja, que haja um momento em que se perceba que não há outra alternativa e que estão reunidos os pressupostos que a Constituição estabelece. É verdade que se diz que a Constituição está datada e, sobretudo, esta norma do artigo 46 é uma norma que está muito influenciada pela experiência do fascismo. Pois está. Pela experiência do autoritarismo. Pois está. E o risco do autoritarismo não está aí. Estando, não vejo nenhuma razão para não se convocar o sistema de justiça. O sistema de justiça tem que ser convocado para isso. Não é para substituir a política. A política deve continuar a ser feita. Mas todos os interlocutores, digamos que as estruturas, os órgãos do sistema que têm por missão defender o Estado de Direito e a Constituição, devem ser chamados a fazê-lo. Sim, do meu ponto de vista, sim. Esta é a minha opinião. A situação na Alemanha, como que referiu, basicamente tem a ver com os serviços de segurança, não é? Com a classificação da AfD como sendo uma organização extremista. Isso tem determinados efeitos, mas não determina a extensão. Como se recorda, o chanceler Scholz recusou-se ou teve o entendimento que não se devia avançar para os tribunais. E também não houve suficientes parlamentares das duas câmaras que decidissem avançar nesse sentido. Eu acho que é uma ponderação que também é uma ponderação política que tem que ser feita, mas é uma hipótese que nós não podemos excluir, ou seja, não se pode dizer que aquela norma não existe. Depois, Ministério Público, muitos processos. Eu fui dirigente do Ministério Público durante muitos anos, deixe-me lá ver, mais de uma dezena de anos. E sempre ouvi a mesma conversa. Agora, há uma coisa que para mim é clara, é que quando nós temos
as taxas de criminalidade, neste caso, agora, por acaso, temos um ciclo ascendente. Mas nós tínhamos, até fomos tendo sempre, ciclos descendentes. E sendo certo que foram aparecendo processos com investigações cada vez mais complexas, não é menos certo de que dizer que se tem 1000 processos não significa nada. Mais de 30% dos processos crime que o Ministério Público recebe são processos contra agentes desconhecidos, que são arquivados à cabeça, com despacho liminar, que é um despacho feito, quer dizer, um despacho pré-feito. Pronto. E, portanto, eu acho que aqui, obviamente, o que há aqui, do meu ponto de vista, e conhecendo a estrutura como conheço, obviamente eu não estou no Ministério Público neste momento, provavelmente há dificuldades adicionais, mas temos problemas sérios de organização. Porque é possível ao Ministério Público distinguir a estrutura da criminalidade e operar de acordo com essa estrutura. Por exemplo, é possível perceber que há crimes, há certo tipo de criminalidade, que não exige uma investigação muito aturada e que pode ter uma resposta imediata. E isso é importante para os cidadãos. Quando no ano de 2002, 2003, por exemplo, aqui em Lisboa, no DIAP Lisboa, que é a maior estrutura do Ministério Público em matéria de investigação, se criou uma secção onde só se investigava a pequena criminalidade e se fazia em tempo útil, os processos passaram a ter resposta no máximo 3 meses. Foi um problema de organização. É não ter tudo num caldeirão. É perceber o que é complexo, o que é menos complexo e aquilo que é de total simplicidade. Não é? E, obviamente, estruturar e caldear a força de trabalho, a capacidade de trabalho, em função disso. Portanto, eu não penso que haja aí nenhum drama, nenhum problema de organização. Acho que, de facto, a justiça há setores em que podia funcionar melhor. Atualmente há uma grande dependência, as estruturas funcionam muito em função também de quem as dirige. Acho que há um problema de hierarquia no Ministério Público claramente identificado, mas os problemas estão identificados. É uma questão de se agir. Portanto, não creio que haja aqui nenhum drama com os 1000 processos que cada um deles tem, que sejam, de facto, processos com um nível de complexidade que justifique isso. E, quanto a ter 1000 processos, eu tenho algumas dúvidas. Mas, enfim, é o que me dizem. Disse-me a Helena, quando a justiça não funciona, como é que é? De facto, é dramático. Mas é preciso obrigar a justiça a funcionar. É preciso, de facto, que haja um discurso sistemático, coerente sobre a justiça e que se pergunte à justiça sobre os seus meios. Porque a justiça vive queixando-se da falta de meios. E é preciso saber que meios são esses, que meios têm e que meios precisam. E essa discussão nunca se faz. Nós temos falta de meios. Para bloquear, seja que serviço for, basta dizer nós não temos meios. Mas nunca ninguém pergunta que meios tenha e, mais do que isso, foge-se sempre à questão de saber qual é a rácio adequada de processos por magistrado. Isso ninguém diz. Isso ninguém quer saber. Eu acho que há muita coisa, há muito trabalho aí a fazer e acho que é preciso desmistificar um bocadinho também esse tipo de choradinho que vai aparecendo recorrentemente. Santos Carvalho disse que achava que há algumas alterações, que claro que a justiça nunca vai ser justa, mas que há algumas alterações que podem funcionar. O júri, opinião pessoal, não creio, não acredito. Eu não acredito no júri, é verdade que é uma emanação da vontade popular, do julgamento popular. Agora, eu acho que a justiça tem ritos, tem critérios, sobretudo a justiça, como nós a temos, a justiça continental, ritos e critérios que não são facilmente apreensíveis. E que, portanto, a intervenção do júri, aliás, basta ver o que acontece hoje. De cada vez que o Ministério Público quer condenar alguém, não é, num crime grave, o que é que faz? Vai buscar o júri. O júri já leu o Correio da Manhã e, portanto, já sabe que é para matar ou para esfolar. Não, francamente, Santos Carvalho, não creio que isso funcione. Agora, quanto à responsabilização efetiva, esta é uma matéria de uma grande delicadeza. Eu percebo que é preciso responsabilizar. Responsabilizar quem dirige e encontrar outros mecanismos de responsabilização, talvez, para os magistrados. Mas é preciso sempre ponderar também a questão da independência.
o risco da compressão da independência, o risco do medo, de criar medo nas magistraturas, porque de facto só magistraturas com coragem é que são capazes de efetivamente pôr em prática os princípios de Estado de Direito. João Candeias, os cartazes foram arquivados. Ora, é uma notícia que me está a dar que me entristece bastante. Mas pronto, acontece. Naquele processo, quando lhes falei dos anos 80, daquela história dos anos 80 e das agressões que havia na rua, aconteceu uma história mirabolante. A certa altura, no Porto, há um grupo de skinheads que agridem um rapaz negro e que o atiram à linha de comboio. Houve um processo crime. O Procurador-Geral da República, na altura, como lhes disse, juntou todos os processos que havia no país por situações análogas, situações com as mesmas características. Relativamente a esse processo, o Ministério Público arquivou com que fundamento? No dia seguinte havia greve de comboios. Portanto, não havia risco nenhum do homem ser atropelado pelo comboio. Pronto. Acontece. Pronto. Felizmente, ainda estava em altura de dizer àquela criatura que talvez pudesse olhar para o processo com outros olhos. E foi o que aconteceu. Mas nessa altura havia um Procurador-Geral da República diligente. Havia um Procurador-Geral da República com um sentido de cidadania superior. Era o Conselheiro Cunha Rodrigues, está aí, está vivo. Basta olharmos para ele. E pronto, pela minha parte era aquilo que eu tinha para dizer. Ora, eu penso que grande parte do que havia que ser comentado relativamente às questões que aqui foram colocadas já teve o comentário por parte da doutora Francisca Van Dunen, que de facto relativamente à hierarquia e ao funcionamento do Ministério Público tem mais experiência do que eu, embora eu também tenha de Ministério Público mais de 30 anos no ativo. Eu trabalhei na província sempre, portanto nunca trabalhei em Lisboa, e a questão que se coloca relativamente ao número de processos por magistrados, depende. Há, de facto, um número exagerado, há uma escassez de magistrados que pouco tem sido resolvida, tem havido pouco interesse político em resolver essa questão, já que aí há uma intervenção política na admissão de mais magistrados, quer do Ministério Público, quer da magistratura judicial. Eu acho que, relativamente ao Ministério Público, há, de facto, como a doutora Francisca referiu, um problema que diz respeito às hierarquias e também à burocratização. Existe a hierarquia máxima, digamos assim, Procurador-Geral da República, mas existem hierarquias intermédias de que pouco se fala. E nós estávamos a falar da responsabilidade do Ministério Público, que aliás tem, à cabeça na Constituição está que o Ministério Público é o defensor da legalidade democrática. Não será só o Procurador-Geral da República quem tem que investigar crimes de ódio. Onde quer que eles apareçam, os crimes podem dar lugar a um inquérito. E eu frisaria este aspecto do inquérito. O Código de Processo Penal tem várias figuras e tem que estão consagradas, e quando existe a denúncia ou a suspeita de um crime, fundada de um crime, o que se abre é um inquérito, uma fase do processo que se chama inquérito. E o friso chama-se inquérito.
E é isso que está no Código de Processo Penal. Há várias formas de torpedear, eu não digo nem aponto o dedo a ninguém, mas de torpedear aquele princípio fundamental do Estado de Direito, que é a separação de poderes. Nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judicial, e devem ser separados. Quando não forem, compete aos cidadãos denunciar essa não ou essa pouca transparência na separação de poderes. Não estou aqui a afirmar que tenha verificado ou tenha constatado essa não separação de poderes, mas é um risco que corremos constantemente. Uns poderes influenciarem os outros poderes e não haver separação de poderes. Talvez esse seja também um problema da justiça que tenhamos de refletir. A lei é igual para todos e é isso que nós temos que exigir. Como é que se faz? Não sei. E por isso é que eu comecei por refletir e apresentar o primeiro conceito que me surge à cabeça quando falo destas questões, é inquietação. A resposta que eu tenho, pois eu tenho-a, não pertenço a qualquer organização que possa ter influência. Estive na estrutura do Ministério Público, inclusivamente fiz parte com a doutora Francisca Van Dunen e muitos outros magistrados, e não só, e políticos também, do Conselho Superior do Ministério Público. Penso que haverá, os cidadãos poderão sempre, há também o Conselho Superior da Magistratura, quando houver problemas que detectem e que tenham fundamento, porque convém que nós, quando denunciarmos alguma coisa, tenhamos dados para fazer essa denúncia, se denuncie as más práticas ou as más separações de poderes junto dos conselhos superiores, quer da magistratura, quer do Conselho Superior do Ministério Público, que têm poderes designadamente de gestão, mas não só, e que denunciem as faltas que verifiquem. Também, relativamente à intervenção pública, eu penso que as denúncias feitas devem ser tornadas públicas. Nós não queremos coisas opacas. Portanto, queremos a transparência. Queremos a transparência, dizemos o que achamos que está mal, desde que seja fundamentado. Eu não sou pela democracia direta, que não existe, mas a democracia representativa é suficiente. Poderá colocar-se aqui a questão de não ter funcionado devidamente. Isto é, e isto já é fora do âmbito da justiça, mas é dentro das instituições, há muita intervenção política que funciona em bolhas. E não estou só a referir-me àquela que é antidemocrática ou que é autoritária. Estou a referir-me a todas. Todas as organizações, todas as instituições que representam devem ouvir quem representam. E as coisas devem ser o menos burocráticas possível, porque, já o Kafka dizia, e é verdade, a burocracia é, ele não disse bem assim, mas digo eu,
A burocracia é um dos pilares das ditaduras. É assim porque é assim e não se questiona. Isso é aquilo que nós ouvimos ainda das instituições. Há uma provedoria de justiça que, quando a instituição nos disser que é assim porque é assim, podemos recorrer a ela. É uma instituição. Portanto, nós devemos fazer com que as instituições funcionem. Nós somos cidadãos. Não vou dizer, como vem sendo de moda, que somos nós que pagamos os impostos, que isso não é bem o que está em causa, e ainda bem que pagamos, que é porque devia ser repartido aquilo que é nosso. E nisso estou absolutamente de acordo. Mas que seja repartido e que funcione. E falou há bocadinho a Catarina na violência doméstica. E isto é uma forma de desmontar que não são os do Bangladesh. A violência doméstica é praticada em grande ou é uma parte substancial das famílias e não são estrangeiros. Não temos que atender só aos crimes contra o património. As violações não são normalmente cometidas por desconhecidos. A grande percentagem das violações são praticadas por familiares, por conhecidos, por vizinhos. Não é ali ninguém com um turbante que ataca, não é verdade, não é isso que está nas estatísticas. Portanto, é tudo isto que temos que desmontar. É verdade que o RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, que todos nós podemos consultar, não tem lá nacionalidade, não sei se devia ter, se não devia. Se calhar não é necessária. Mas basta ver o que lá está para perceber quem é que comete os crimes graves. Não são os estrangeiros. Não são os que foram encostados à parede no Martim Muniz. São os vizinhos que cometem os crimes que eu considero mais graves, que são os crimes contra as pessoas. Mais que me roubarem uma carteira, pior que me roubarem a carteira, é atentarem contra a minha pessoa, quer física, quer moralmente. E isto está aqui uma distorção. Fazer é, de facto, marcar presença. Como disse ali um dos intervenientes do fundo, tanto quanto eu percebi, nós temos que marcar terreno. E quando se marca terreno, tira-se terreno. Mas não é usar, não é aberrar, é usar argumentos. E estes argumentos podem ser usados em todos os locais a que pudermos ter acesso. Na defesa das instituições. Nós, aqui, pelo menos, e enquanto não surgir melhor, nós pertencemos ao sistema e defendemos as instituições. Desde que elas funcionem, nos defendam e ainda não inventaram, tanto quanto eu sei, sistema melhor que o Estado de Direito Democrático. Quando inventarem, venham-me dizer que eu posso ser que a diga. Para já, eu acho que é este que nós temos que defender, defendendo-nos uns aos outros. Que há uma coisa que não foi falada, mas que nos diz respeito a todos e a todas, que é a solidariedade. E a solidariedade não é só a minha, aqui com a Catarina, com a doutora Francisca, não é isso. É a solidariedade de grupo, coletiva, que é uma coisa que está a desaparecer. Como está a ser posta em causa a memória coletiva. Primeiro, apagam. Depois, negam. Essas duas coisas já foram feitas relativamente à ditadura portuguesa. Já foi apagada. O PIDE de que eu vos falei há bocadinho
Oscar Cardoso, recebeu uma pensão vitalícia em 1992. Vejam vocês quanto tempo depois da Constituição da República Portuguesa, atribuída a Oscar Cardoso, pensão vitalícia, pelos elevados e meritórios serviços prestados à pátria, ele e outro PIDE, que era Bernardo qualquer coisa, atribuída em Diário da República por Cavaco Silva. Quem é que se levantou na altura para denunciar isto? Eu conheço este PIDE. Este PIDE foi quem torturou e quase matou Rui de Epinei e Francisco Martins Rodrigues. A mim tinha outro papel, porque eles tinham vários papéis. Comigo ele fez de intelectual. Eu era uma estudante universitária e ele era licenciado. O objetivo era o mesmo, que eu falasse. Mas mudavam de estratégia. Portanto, essa de marcar terreno sempre e em todo o lado e não se calar e não ter medo é coletivamente e restaurar a nossa memória, porque falaram em julgamentos e eu falarei num julgamento em cujo assassinato eu assisti, que é o julgamento de José António Ribeiro Santos, que foi assassinado pela PIDE. Os PIDs foram absolvidos e não houve nenhum julgamento, nenhuma repetição do julgamento em termos mais racionais e democráticos depois do 25 de Abril. A coisa ficou ali e todos ficaram impunes. Os que mataram. Os dois que mataram e quem mandou matar. É isto que está mal. Porque eles apagam, a seguir negam, é porque éramos do contra, é porque desobedecíamos, e a seguir repetem. E é isso que estão preparados para fazer, para repetir. E para repetir, os grupos neofascistas juntam-se aos conservadores da direita. E isso também, do meu ponto de vista, falando por mim, claro, é o que está a acontecer. Muito obrigada. Bem, cabe-me agradecer-vos estarem aqui, agradecer-vos terem as intervenções, agradecer muito à Francisca Vanduna, à Aurora Rodrigues estar aqui e dar-vos 3 notas que para mim me parecem muito importantes. Se calhar começava aqui com as palavras, algumas das palavras finais que a Aurora... Nós precisamos de defender as instituições do Estado de Direito Democrático. Isto é importante. Defender as instituições do Estado de Direito Democrático. O que não quer dizer aceitar que as instituições estão a funcionar bem. Pelo contrário, defender o Estado de Direito Democrático pode ser reconhecer onde as instituições não estão a funcionar bem. E usar a inquietação para reinventar o que tem de ser reinventado para que o Estado de Direito Democrático possa funcionar bem. Como espaço de direitos, como espaço da dignidade humana de todas as pessoas, como espaço da justiça, como espaço das liberdades que tem de ser. Quando ouço a Aurora, a Francisca, com a sua experiência, eu tenho 2 certezas. Nós podemos não ter todas as respostas, mas está aqui muito caminho para ser feito. Ou seja, há aqui muito que pode ser feito, que está mesmo à nossa mão, que é ter a coragem para avançar, seja nas questões da organização, seja nas questões da responsabilização. E eu queria acabar com uma questão que me parece muito importante, que é na questão da coragem. Francisca Vanduna disse, é preciso um procurador com coragem, magistrados com coragem. A democracia é uma questão de coragem. Defender a democracia é uma questão de coragem. Quando hoje vemos a indecência, a selvageria ocupar o espaço de todas as instituições, fazemos uma escolha. Ou temos a coragem, ou tentamos fazer de conta que somos moderados, que é a mesma coisa de dizer que estamos a ser cobardes face ao estado das coisas, ao estado a que se chegou. Quem está aqui não terá essa cobardia. Terá a coragem de se levantar pela democracia todos os dias,
terá essa coragem na política, como têm e tiveram sempre a coragem na magistratura, quem está aqui ao meu lado, e que eu admiro imenso. E queria só, na terceira nota, dizer o seguinte: está-se a querer instalar a ideia de que é mais ou menos inevitável que a extrema-direita, ou os fascismos para ser mais precisa, como aliás a Aurora nos pede aqui, terá de ocupar mais espaço na sociedade e vai crescer. A ideia dessa inevitabilidade é só para nos colocar quietos e quietas. O que eu digo é que nada disso é inevitável. O que eu digo é que quem está aqui não pode desistir. E a coragem de ir à luta é a primeira certeza de que não há nenhuma inevitabilidade. E quando estamos em campanha presidencial e candidaturas presidenciais, eu acho que isso determina o país que queremos. Se há uma resignação ao crescimento dos fascismos ou se, pelo contrário, há a coragem de os travar. E aqui a escolha tem de ser só essa, a coragem de os travar. A democracia faz-se com coragem, sim. Eles estarão com as luzes apagadas e nós estamos com as luzes acesas, de peito feito, a olhar para a frente, porque temos essa coragem e sabemos que a democracia é assim que se defende. Muito obrigada a todos e a todas.